Um dos queridinhos do Oscar 2024, o filme Oppenheimer, dirigido por Christopher Nolan, que levou 7 estatuetas para casa. Vai muito além da teoria. Tem despertado curiosidades sobre o desenvolvimento e os efeitos das armas nucleares. A narrativa retrata os eventos em torno do teste da primeira bomba atômica, realizada em 16 de julho de 1945, no deserto do Novo México, nos Estados Unidos. Após esse marco histórico, 2 bombas atômicas foram empregadas durante os últimos estágios da Segunda Guerra Mundial, devastando as cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki, respectivamente, em 6 e 9 de agosto de 1945. No vídeo de hoje, vamos entender os principais efeitos causados no caso de uma possível guerra nuclear nos tempos atuais. Vale ressaltar sobre a importância de compreendermos as consequências deste tipo de guerra, para refletirmos, enquanto sociedade, sobre os avanços dos conflitos territoriais vigentes em diferentes partes do mundo. Os efeitos de uma guerra nuclear foram mostrados com moderação no filme O Dia Seguinte. Eles estão loucos! Eles apertaram os botões! Que impressionou tanta gente e provocou intensos debates naquela época. Entretanto, a realidade, como costuma acontecer, supera a imaginação. Nesse sentido, estudos sobre as consequências globais de múltiplas explosões nucleares mostraram que um severo inverno, afetando praticamente todo o globo terrestre, poderá ocorrer em seguida a uma guerra nuclear maciça. Esses estudos tomam por base os efeitos das erupções vulcânicas, que emitem imensas quantidades de partículas de poeira para a atmosfera, impedindo a passagem da luz solar sobre grandes áreas. Isso causaria uma diminuição da energia solar que chegaria à superfície da Terra, resultando em um processo de resfriamento do planeta. No caso de explosões nucleares simultâneas, envolvendo muitos milhares de megatons, a fumaça das cidades atingidas e das florestas queimadas e a poeira lançada na atmosfera podem reduzir drasticamente a temperatura do planeta, de 2 semanas a 1 ano de inverno intenso. No entanto, os efeitos ainda dependem não só da quantidade de bombas nucleares detonadas, mas também dos locais atingidos, no caso, os oceanos e o solo. Os estrategistas acreditam que, se for desencadeado um ataque nuclear por uma potência, fatalmente respondido pela outra, uma boa parte das armas acumuladas seria lançada. Dessa forma, não há defesa contra os mísseis que transportam as bombas, pois muitos têm ogivas múltiplas, isto é, carregam várias bombas que se separam do míssil, atingindo alvos diferentes. As armas antimísseis também seriam ineficazes neste caso, porque, uma vez lançados sobre o inimigo, os mísseis seriam certamente detectados por equipamentos eletrônicos altamente eficazes, a tempo apenas de o inimigo lançar também seus próprios mísseis. As explosões nucleares mexem com a estrutura mais íntima da matéria, desfazendo e recompondo os núcleos dos átomos, constituídos de prótons e nêutrons, ligados por forças nucleares fortes, muito mais intensas do que as forças eletromagnéticas responsáveis pela ligação dos elétrons aos núcleos atômicos e pelas ligações interatômicas e intermoleculares que dão à matéria as características que percebemos macroscopicamente nos gases, líquidos e sólidos. Com a bomba atômica, além desse efeito de onda de choque ser enormemente ampliado pela maior quantidade de energia liberada na explosão, ocorrem outros. Por exemplo,
Embora haja liberação de calor nas bombas convencionais, capazes também de provocar incêndios, as temperaturas são muito maiores nas explosões nucleares, atingindo temperaturas semelhantes às do Sol. Além disso, a pressão no ponto da explosão se eleva a milhões de vezes a pressão atmosférica normal. As bombas de fissão, também conhecidas como bombas atômicas ou bombas A, foram as responsáveis pela destruição de Hiroshima e Nagasaki, através da força de 15 quilotons a 20 quilotons de TNT. As armas modernas de fusão nuclear, também chamadas de bombas termonucleares de hidrogênio ou bombas H, são muito mais potentes. Na realidade, essas bombas são tão poderosas que utilizam uma detonação de bombas atômicas por fissão como gatilho para a real detonação. Portanto, a energia liberada pela reação em cadeia da fissão inicial é usada para fundir átomos de hidrogênio dentro da arma. E essa reação, por sua vez, libera ainda mais nêutrons, que criam mais fissão, ocasionando mais fusão e assim por diante. O resultado, de acordo com The Union of Concerned Scientists, é uma bola de fogo com temperaturas que alcançam temperaturas equivalentes às do interior do Sol. Essas bombas termonucleares já foram testadas, mas nunca usadas em combate. Quem explica o potencial do armamento nuclear moderno é Lauriane Gomes Santin, doutora em Física Atômica e Molecular, e Solemar Silva Oliveira, doutor em Física e professor da Universidade Estadual de Goiás, UEG. O experimento, que levou à detonação da Tsar Bomb, que foi testada em 1961 no arquipélago de Nova Zembla, quase 20 anos após as explosões das bombas Fat Man e Little Boy, é o maior da história da humanidade. E o Tsar é considerada, portanto, a arma mais potente. Sua explosão resultaria em uma imensa nuvem em forma de cogumelo com 60 quilômetros de altura, 35 quilômetros de diâmetro e o deslocamento da massa de ar que poderia causar danos em um raio de 1.000 quilômetros. Nesta explosão, estima-se que queimaduras de terceiro grau podem ser causadas em pessoas localizadas a até 100 quilômetros de distância. Em seguida, a difusão da radiação poderia matar ou deixar doentes os seres vivos próximos. Uma informação relevante é que, após os atentados a Hiroshima e Nagasaki, nunca mais uma bomba atômica foi usada em guerra, mesmo que ainda assim represente uma ameaça à humanidade, pois ela poderia causar danos mortais e devastadores às pessoas e ao meio ambiente. Em abril de 2022, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, chamou a atenção global ao alertar sobre o risco de uma possível guerra nuclear. No entanto, analistas e historiadores ainda discordam sobre as dimensões exatas do conflito entre Ucrânia e Rússia, embora a guerra entre as duas nações já esteja caminhando para o seu terceiro ano, sem sinais de um final condizente. Alguns dizem que a guerra na Ucrânia poderia talvez ser enxergada dentro de um contexto de uma espécie de Segunda Guerra Fria, enquanto outros concordam que o conflito poderia ajudar a desencadear, de fato, uma terceira guerra mundial. No entanto, segundo Jan Bremer, da consultoria Eurásia, a guerra que acontece na Europa traz riscos não apenas para o continente, mas para todo o resto do mundo, que se vê mais violento e instável nesse cenário. De acordo com informações do Ban Monitor, órgão que analisa os riscos de uso de armas atômicas, estima-se que no mundo existam mais de 9.500 ogivas nucleares, ou seja,
9.500 dispositivos explosivos contendo material radioativo, projetados para serem usados como uma arma de destruição em massa. As ogivas nucleares representam o componente principal de uma arma nuclear e são responsáveis pela liberação da energia nuclear durante uma explosão. No entanto, este levantamento de quantidade de ogivas nucleares varia, pois outras pesquisas mostraram em 2022 que os Estados Unidos possuem cerca de 5.550, ao passo que a Rússia possuiria 5.977 dispositivos explosivos. Juntos, os dois países, neste quantitativo, controlariam mais de 90% do total de bombas atômicas existentes no mundo, o que, segundo o pesquisador de rejeitos radioativos, Júlio Oliveira, seria o suficiente para destruir toda a vida na Terra várias vezes. Os cientistas afirmam que uma guerra nuclear moderna, portanto, poderia matar até 5 bilhões de pessoas, devido ao impacto da fome global desencadeada pela fuligem que bloquearia a luz solar, o que afetaria grande parte das plantações do planeta. Essas baixas populacionais seriam maiores que as causadas pela explosão, devido ao índice da temperatura do planeta, que poderia alcançar 40 graus abaixo de zero. As estimativas foram baseadas em cálculos de quanta fuligem entraria na atmosfera, a partir de tempestades de fogo provocadas pela detonação de armas nucleares. Os pesquisadores usaram uma ferramenta de previsão climática usada pelo Centro Nacional de Pesquisas Atmosférica dos Estados Unidos, que permitiu estimar a produtividade das principais culturas de cada país neste cenário. Independentemente da dimensão de cada conflito territorial, mesmo uma guerra de escala relativamente pequena teria consequências devastadoras para a produção global de alimentos. Segundo este estudo, uma batalha localizada entre Índia e Paquistão reduziria o rendimento das colheitas em cerca de 7% em 5 anos, enquanto uma guerra entre Estados Unidos e Rússia provocaria uma queda de 90% da produção entre 3 e 4 anos. O inverno nuclear é um conceito que ficou muito conhecido em 1983, quando foi publicado um artigo sobre este fenômeno assinado por vários cientistas, incluindo o famoso cientista Carl Sagan. No contexto de uma guerra nuclear, a partir de uma certa quantidade de bombas detonadas, a fuligem das explosões e dos incêndios subsequentes que ascenderia à estratosfera poderia ocasionar no bloqueio de luz solar no nosso planeta. Em teoria, o bloqueio poderia ser suficientemente forte para baixar as temperaturas mundiais durante alguns anos, iniciando um inverno nuclear de longo prazo que impediria a produção agrícola na Terra. A consequência deste inverno nuclear resultaria na fome generalizada da população mundial, independentemente dos locais onde as bombas fossem detonadas. E dependendo da quantidade e da capacidade das bombas nucleares usadas, a intensidade desse fenômeno seria ainda mais ampla. O artigo publicado na revista científica Nature Food, de agosto de 2022, ao referenciar modelos climáticos, modelos de comportamento de culturas agrícolas e de estoques de pesca para fazer estimativas da consequência de vários cenários de uma guerra nuclear, demonstrou com precisão os danos às civilizações do planeta, devido à falta de alimentos provenientes da produção agrícola, das latitudes médias e principais aéreas de cultivo do planeta, que sempre dependeram das estações, do sol e da chuva, sem radioatividade, para a fertilidade e abastecimento das nações. Ou seja, depois do horror das explosões e da radiação, surgiria um fenômeno demorado,
mas muito mais devastador, causado pelo inverno nuclear. Após os danos das bombas atômicas nas cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki, o mundo se deu conta de que havia entrado na era nuclear, pois, pela primeira vez na história, uma espécie havia desenvolvido os meios de aniquilar a si própria, e a questão nuclear entrava para a lista dos principais temas da política internacional. Desde então, os países têm buscado maneiras de impedir que essa catástrofe aconteça e vêm se esforçando para criar acordos que ajudem a cumprir esse objetivo. De acordo com o Instituto Internacional de Pesquisa da Paz de Estocolmo, existem 9 países que possuem armamentos nucleares. São eles: Estados Unidos, Rússia, Reino Unido, França, China, Índia, Paquistão e Coreia do Norte. Acredita-se que o Estado de Israel também faça parte dessa lista, embora o país não negue ou confirme possuir armas nucleares. Esse mistério, de acordo com o portal Politici, caracteriza a adoção de uma política chamada opacidade nuclear. Neste cenário instável, a Península Coreana, palco de tensões internacionais constantes desde o fim da Segunda Guerra Mundial, quando foi dividida em 2 regimes opostos, representados pela Coreia do Norte e pela Coreia do Sul. Com o passar das décadas e após o embargo de petróleo que os norte-americanos impuseram contra os norte-coreanos em 2002, tem se tornado uma região marcada pelo desenvolvimento e testes com armas nucleares, realizados após a saída da Coreia do Norte do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, TNP, em janeiro de 2003, do qual fazia parte desde 1985. Na época, a justificativa dada pelos norte-coreanos foi a de que a Agência Internacional de Energia Atômica agia como uma subordinada aos interesses da política externa dos Estados Unidos e o tratado seria um instrumento de realização desses interesses. E apesar de ter declarado que sua saída no Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares não significaria que o país pretendesse desenvolver armamentos nucleares. Apenas 3 anos depois, em outubro de 2006, a Coreia do Norte realizou o seu primeiro teste com uma bomba atômica. Desde então, outros 5 testes nucleares foram feitos. Além desses testes nucleares, aconteceram diversos outros ensaios com mísseis balísticos que poderiam carregar uma ogiva nuclear. Como resposta, o Conselho de Segurança da ONU, desde 2006, vem aplicando uma série de sanções sobre a Coreia do Norte, as quais impõem grandes restrições políticas e econômicas ao país. É importante lembrar que essas sanções contam inclusive com o apoio da China, pois ainda que o país seja o maior aliado internacional da Coreia do Norte, os chineses não veem com bons olhos a instabilidade causada pela ameaça nuclear que a Coreia do Norte trouxe para perto de sua fronteira. Para o professor Vitello Brustolin, pesquisador da Universidade de Harvard, uma guerra nuclear é altamente improvável. Porém, isso não significa que um conflito armado convencional entre estados específicos não venha a acontecer. E se de fato houver o uso de força, é provável que seja por meio não atômico. O professor explica que não é interessante para os países aumentarem a produção de armas nucleares, pois depois de um certo ponto, o aumento da quantidade implicaria em redundância, haja vista que o arsenal conhecido atualmente já é capaz de destruir o planeta. De acordo com centros de pesquisas sobre a não proliferação de bombas atômicas no planeta, 30% a 40% dos arsenais dos Estados Unidos e da Rússia são compostos por bombas menores, que têm alcance de menos de 500 quilômetros por terra e menos de 600 quilômetros por mar ou ar.
Ainda assim, essas armas ainda teriam impactos devastadores perto da zona de explosão, mas não criaram o cenário de um apocalipse nuclear global. Enquanto isso, os governos desses países ainda não divulgaram os locais onde estão escondidas suas ogivas nucleares. No entanto, segundo especialistas, a maior parte está instalada em submarinos, o que dificulta sua localização. É isso, eu fico por aqui e até a próxima. Tchau!